I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. Anunciou o seguinte, que foi publicada uma decisão judicial num processo de revisão de aluguel do ano de 2016, intimando o fundo a pagar para a inquilina, que é a Redditor, a diferença entre o valor do aluguel fixado pelo judiciário e o efetivamente pago pela inquilina. Essa diferença é de R$ 9.715.384,38. Até aí, então, igualzinho praticamente ao caso do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. São dois fundos diferentes, mas o mesmo inquilino, dois hospitais praticamente ligados um ao outro, e já sabia que rolava a mesma discussão judicial nos dois casos, certo? O inquilino é o mesmo. Então, era esperado, a mesma decisão que valeu para um hospital, valeu para outro, só os valores que têm que ser devidamente adaptados. Então, por essa decisão, o fundo, lembra como que se dá isso? Você tem uma discussão sobre o valor do aluguel, às vezes é sobre o valor do reajuste, ou sobre o próprio valor do aluguel e tal. E uma das partes, pode ser o locador ou locatário, tanto faz, mas digamos que seja o locatário, ele entra lá pedindo uma liminar, falando, olha, eu estou pagando muito fora do preço de mercado e eu estou pedindo aqui a intervenção do Poder Judiciário para diminuir o valor de aluguel, por causa disso. E é urgente esse meu pedido, porque isso está estrangulando a operação do hospital e eu não estou conseguindo fechar as contas e tal. Então o juiz vai lá, dá uma decisão liminar, que não é uma decisão definitiva. Ele fala, tá bom, eu entendi a urgência, eu entendi que está bem fundamentado aí o que você está me dizendo, então eu vou liminarmente permitir que você pague X% a menos, sei lá, 30% a menos. Mas quando chegar no final do processo, aí sim vai ter uma decisão definitiva. Se a decisão definitiva for igual a liminar, então beleza, tudo certo, não precisa mudar nada. Agora, se no final a gente decidiu que o valor é diferente desse que foi dado agora de uma maneira provisória, que é liminar, então aí você vai ter que ou pagar um pouco a mais, ou vai ter um saldo a receber, né? E neste caso, dos dois hospitais, para esta ação de 2016, o que está acontecendo é que a decisão final foi favorável à inquilina no sentido de que o valor é ainda menor do que ela vinha pagando, certo? Então o fundo tem que pagar, por essa decisão, 9.715. Muito bem, passo seguinte. Em outra ação revisional, essa do ano de 2011, o fundo requereu que a Redditor deposite judicialmente o valor apurado pelo perito judicial, evidente, de R$ 8.749.084,49. Então, o que os advogados do fundo fizeram? É o seguinte, maravilha, a gente deve esses 9 milhões e pouco aí. Mas numa outra ação que está rolando, a Redditor deve 8 milhões e tanto. Então, vamos compensar uma coisa com a outra? Ela deposita isso judicialmente e aí sobra um saldo que eu ainda tenho que pagar, porque o que eu tenho a pagar contra o que eu tenho que receber, eu tenho que pagar mais do que tem para receber. Então, sendo assim, o fundo teria que pagar, com isso, o fundo terá que pagar a diferença de R$ 966.299,89. Diferença entre os 9.700.000 que ele tem que pagar e os 8.749.000 que ele tem a receber. O que gera um impacto negativo no rendimento de R$ 48,58 por cota. Portanto, não haverá distribuição de rendimento em abril. Que, evidente, a distribuição de rendimento não era de R$ 48. Isso vai dar uns bons meses de período, né? Meses sem distribuição de rendimento. A minha dúvida aqui, que não está clara no fato relevante, é o primeiro parágrafo desse fato relevante é, de fato, uma decisão final da justiça. É um fato, o fundo tem que pagar. Saiu a sentença definitiva, o fundo tem que pagar. Num processo foi iniciado no ano de 2016. O segundo parágrafo diz respeito a um processo de 2011 em que o fundo requereu. A história do primeiro parágrafo é
a justiça mandou o fundo pagar. No segundo parágrafo, o fundo está requerendo isso. Então, será que é líquido e certo essa questão aí do segundo parágrafo? O fundo pediu para o juiz. Será que o juiz vai conceder? O juiz, melhor dizendo, o judiciário, um tribunal nesse caso, será que o judiciário vai conceder? Então, do ponto de vista financeiro, legal, entendi o raciocínio, a conta está correta e tal, e aí o fundo teria a pagar a diferença. Faz todo sentido? Faz todo sentido, mas pode o judiciário entender diferente? Pode o judiciário entender diferente. Até porque me parece que ainda não tem uma definição, né, uma decisão definitiva desse processo de 2011. Então, essa foi a minha dúvida, se o segundo caso dessa decisão de 2011, se isso é algo líquido e certo, que o gestor já está dando como certo e que o cotista poderia dar como certo. Sendo, né, caso seja, então aí prevalece a conta do parágrafo final. Quer dizer, ainda assim, o fundo tem que pagar, arredondando aí quase R$1 milhão, o que dá um impacto de R$ 48,58 por cota, e, portanto, não haverá distribuição de rendimento em abril. Se a gente for tentar entender o que seria o impacto disso, tem que dar uma olhada nas últimas distribuições de rendimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar uma outra tela. Ó, entrei aqui no Clube FI, vamos lá, o Hospital da Criança. Distribuição de dividendos do fundo nos últimos meses ficou ali muito próximo de R$ 2,50. Se a gente olhar um pouco antes, oscilou, veio de R$ 3, veio diminuindo. Vou pegar aqui, ó, nos últimos 4 meses, ela ficou muito próxima de 2050, de R$ 2,50. Então, se a gente fizer uma continha simples aqui, não, eu quero esta tela aqui, ó. 48,58 dividido por 2,50 levaria a 19,4 meses. Vou arredondar para 20 meses. Um impacto de 20 meses sem distribuir rendimentos. Não sei se é essa conta, não sou analista, não costumo olhar as coisas nesse nível de detalhe, mas é possível que seja mais ou menos por aí. Agora, isso se de fato essa questão aí do segundo parágrafo for um direito líquido e certo do fundo. Senão, não sei como que vai ser a solução, né? Tem um valor muito maior a pagar. Talvez tenha que ter uma solução muito parecida com a solução do Nossa Senhora de Lourdes. Optar por uma emissão de novas cotas ou pela emissão pela cessão dos direitos de receber aluguel para emitir um CRI, certo? E outra coisa que eu fiquei devendo, que dá para a gente aproveitar agora para ver,